Ok. Então, frasezinha só para vocês começarem a perceber que sempre que o advérbio for usado em uma oração junto ao verbo, que é a missão gramatical dele, ele vai apresentar ideias diferentes. E essas ideias têm que ficar bem gravadas na cabeça de vocês, porque se você entender a ideia, você entende como funciona o advérbio. Então, vamos ver isso na prática. Eu vou colocar aqui 3 frasezinhas rápidas para ir explicando. E aí vocês vão vendo como é que funciona. Primeira frase. O ônibus passou agora. Verbo, advérbio, relação. O que foi que passou agora? O ônibus. Então, essa relação entre o agora e o passar é uma relação de tempo. Então, se a gente fosse perguntar assim, professor, é um advérbio de quê? E isso vai ser trabalhado durante todo o conteúdo. Advérbio de tempo. A ideia da relação entre o advérbio e o verbo que está sendo usado na oração. Elas apresentam uma ideia de tempo, né? Outro advérbio. Fui bem na prova. Verbo, advérbio, relação entre os dois. Fui bem na prova. Então, como você foi na prova? Bem. Então, o modo como você fez a prova, né? Advérbio de modo. Essa relação entre o advérbio e o verbo é uma relação de modo. O outro gosta muito de doce. Verbo, advérbio, relação entre os dois. Gosta muito, então você potencializou, você aumentou a capacidade de gostar. Não é um gostar qualquer, é um gostar muito. Então, uma ideia de intensidade. Uma ideia de intensidade. Tem vários outros advérbios que vocês vão poder ver, até mesmo porque vocês vão dar uma lidazinha no conteúdo do livro. Ele vai explicar isso de maneira mais salutar, digamos assim, e a gente vai estar online para dar aquela mãozinha, né, de toda tarde para ajudar vocês. Uma última frase para explicar o outro assunto sobre advérbio. Então vamos lá. Vou pegar aqui pegar aqui o apagador, né? Chegando. Vá. Vocês nunca escutaram essa frase na vida de vocês, né? Fique em casa, né? Prestem bem atenção. E aí a gente vai explicando onde é que está o advérbio, né? Esse advérbio dessa frase, ele funciona como uma locução adverbial. Tendo aqui, ó. Professor, o que é uma locução adverbial? Toda vida que em português vocês escutarem a expressão locução adverbial, vocês vão perceber que, ou qualquer locução, né? A palavra locução, ela significa que 2 ou mais palavras estão funcionando como uma classe gramatical. Então, no caso, em casa, 2 palavras funcionando como um advérbio. Então, se está funcionando como um advérbio, então é uma locução adverbial. Locução adverbial. Fique em casa, né? Verbo, advérbio. E esse advérbio está apresentando uma ideia de lugar. Onde é que você tem que ficar? Em casa. Então, com isso, nós encerramos a nossa aulazinha de hoje, né? Desejando a vocês uma boa tarde e uma ótima semana. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.